O uivo que atravessou os corredores do Departamento de Polícia Civil de Curitiba, no Paraná, fez todos os agentes congelarem em suas mesas. Era um som diferente, carregado de dor e fúria, que ecoava pelas paredes de concreto como um aviso ancestral. No fundo do corredor que levava ao canil da unidade K9, atrás de grades reforçadas e uma porta de segurança tripla, estava Thor, um pastor alemão de pelagem escura e olhos cor de âmbar que parecia enxergar as pessoas. Seus músculos tensionados sobre a pele revelavam anos de treinamento intensivo, mas também meses de abandono emocional. Thor não era apenas mais um cão policial problemático. Ele era uma lenda sombria que circulava entre os batalhões. Conhecido como o cão que havia perdido a razão depois de perder seu condutor, ele se tornara uma ameaça ambulante dentro da própria corporação que um dia o condecorou. A história de Thor começara anos antes, nas areias escaldantes do Haiti, onde servira junto ao sargento Rafael Mendes em missões de paz das Nações Unidas. Juntos, eles formavam uma dupla imbatível, detectando explosivos, salvando vidas e navegando pelos becos perigosos de Porto Príncipe com uma sintonia que beirava o telepático. Rafael costumava dizer aos companheiros de farda que Thor não era apenas seu parceiro de trabalho, mas seu irmão de alma, o único ser no mundo que entendia cada um de seus silêncios. As fotos que circulavam entre os veteranos mostravam um Thor diferente, mais jovem, com os olhos brilhantes e a língua para fora, sempre ao lado de Rafael, ambos cobertos de poeira, mas sorrindo após mais uma missão cumprida. Em uma dessas fotografias desbotadas, Rafael aparecia ajoelhado ao lado de Thor, com a mão pousada sobre seu pescoço, enquanto uma mulher morena segurava uma criança de cachos escuros e olhos grandes. No verso, escritas à mão com caneta azul, as palavras ainda eram legíveis. Thor, o protetor do papai. Com amor, nossa pequena Sofia. Tudo mudou numa tarde de agosto. Um comboio humanitário no qual Rafael viajava foi emboscado por grupos armados. A explosão foi tão violenta que o céu ficou alaranjado por vários minutos. Thor, que estava em outro veículo mais atrás, sobreviveu com ferimentos superficiais. Rafael não teve a mesma sorte. Quando os socorristas finalmente chegaram ao local, encontraram Thor tentando cavar os escombros com as patas ensanguentadas, uivando de uma forma que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Os veterinários militares relataram que o cão passou 3 dias sem comer, apenas deitado ao lado da mochila de Rafael, recusando qualquer aproximação. Quando finalmente foi repatriado ao Brasil, Thor já não era o mesmo animal. Seus olhos haviam perdido aquele brilho de propósito, substituído por uma névoa de desconfiança e trauma profundo. De volta ao Brasil, Thor foi transferido de batalhão em batalhão. Primeiro em Porto Alegre, depois Florianópolis, Joinville, Blumenau e finalmente Curitiba. Cada delegacia tentou reabilitá-lo, cada comandante prometeu ser o único capaz de reconectá-lo com o mundo. Todos falharam. As cicatrizes que Thor deixava não eram apenas físicas, nos braços e pernas dos condutores que ousaram se aproximar demais, mas também emocionais. Havia algo nos olhos de Thor que gelava o sangue, uma mistura de acusação e desespero que fazia até os policiais mais experientes desviarem o olhar. Os relatórios acumulavam-se na pasta dele, cada um mais sombrio que o anterior. Comportamento agressivo imprevisível, recusa alimentar prolongada, tentativas de fuga durante treinamento, ataque ao instrutor durante exercício básico. A palavra irrecuperável aparecia cada vez com mais frequência nos pareceres técnicos. Quando Thor chegou à delegacia de Curitiba numa tarde cinzenta de maio, o capitão Augusto Ferreira já havia lido todo o histórico. Ele observou pela janela de seu escritório enquanto 2 agentes de proteção, vestidos com coletes anti-ataques e luvas reforçadas, retiravam Thor da viatura especial. O cão descia lentamente, focinheira presa com cadeados, correntes duplas ao redor do pescoço, mas o que mais impressionava era sua postura. Thor não mostrava medo nem submissão. Ele apenas observava tudo com aqueles olhos penetrantes, como se estivesse avaliando cada pessoa, cada saída, cada potencial ameaça. "É ele?"
Perguntou a delegada Marina Santos, aproximando-se do capitão. Parece maior nas fotos. Augusto suspirou pesadamente. É ele, Thor Mendes, o cão que ninguém consegue tocar. Vamos dar a ele uma última chance aqui, Marina. Se não funcionar, bem, você sabe o que acontece. Marina conhecia o protocolo. Animais considerados perigosos demais para a reabilitação eram, eventualmente, eutanasiados. Era uma decisão que ninguém queria tomar, mas que pairava sobre Thor como uma sentença suspensa. O agente designado para avaliar Thor era Rodrigo Silva, um homem de 43 anos com mais de 15 anos de experiência no manejo de cães policiais. Rodrigo tinha fama de ser o melhor do estado, aquele que conseguia ler os animais como ninguém, que transformava feras em companheiros leais. Mas quando ele viu Thor pela primeira vez, através do vidro blindado da sala de observação, sentiu algo que raramente experimentava: dúvida. O cão estava deitado no canto mais distante do canil reforçado, a cabeça pousada sobre as patas, mas os olhos bem abertos, fixos na porta. Não havia relaxamento em sua postura, apenas vigilância constante. Ele dorme assim? Rodrigo perguntou ao veterinário que acompanhava o caso. Quando dorme, respondeu o Dr. Paulo Mendes, sem nenhum parentesco com o falecido Rafael. Geralmente fica assim por horas. É como se estivesse sempre esperando algo, ou alguém. Rodrigo passou os primeiros 3 dias apenas observando. Ele não tentou entrar no canil, não fez movimentos bruscos, apenas sentava-se do lado de fora com seu caderno de anotações, estudando cada respiração, cada movimento de orelha, cada mudança no olhar de Thor. O que ele via o perturbava profundamente. Thor não era um cão agressivo por natureza ou por gosto pela violência. Ele era um soldado que havia perdido seu comandante e não entendia por que o mundo continuava girando. Cada rosnado era um grito por ajuda que ninguém sabia traduzir. Cada investida contra as grades era uma tentativa desesperada de romper a prisão invisível do trauma. Ele não nos odeia, Rodrigo disse certa noite a Marina enquanto tomavam café na copa. Ele odeia estar vivo sem aquele com quem prometeu morrer. Na quarta-feira da segunda semana, Rodrigo decidiu fazer a primeira tentativa real de aproximação. Vestiu o equipamento de proteção completo, levou petiscos de carne seca que Thor ignorava havia dias e entrou lentamente no canil. O protocolo exigia que outros 2 agentes ficassem do lado de fora, prontos para intervir. O ar dentro daquele espaço confinado era denso, carregado de tensão. Thor levantou-se imediatamente, o corpo inteiro enrijecido, um rosnado baixo e contínuo emanando de sua garganta como o motor de uma máquina prestes a explodir. Calma, garoto, Rodrigo murmurou, mantendo a voz baixa e uniforme. Ninguém vai te machucar. Ele deu mais um passo. Thor mostrou os dentes, as orelhas coladas contra o crânio. Outro passo. O rosnado aumentou de volume. Quando Rodrigo estendeu a mão enluvada segurando o petisco, Thor explodiu. Foi tão rápido que os agentes do lado de fora mal tiveram tempo de gritar. Thor saltou, 130 quilos de músculo e fúria, as mandíbulas se fechando ao redor do antebraço de Rodrigo com força suficiente para quebrar ossos se não fosse pela proteção. Rodrigo caiu para trás, e antes que a situação piorasse, os outros agentes invadiram o espaço, usando bastões de contenção para afastar Thor. O cão recuou, mas não por medo, por cálculo. Seus olhos diziam claramente: da próxima vez não haverá proteção suficiente. Rodrigo saiu do canil com o braço doendo e o orgulho ferido. Marina o encontrou na enfermaria sendo examinada pela médica do plantão. Não funcionou, ela disse. Era uma afirmação, não uma pergunta. Não, Rodrigo admitiu, olhando para as marcas que os dentes de Thor haviam deixado no equipamento de proteção. Mas eu entendi algo. Ele não ataca por instinto. Ele ataca porque está com medo, um medo profundo, do tipo que faz qualquer ser vivo lutar pela sobrevivência. Marina cruzou os braços. E o que você propõe? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Preciso descobrir o que ele perdeu, ou melhor, quem ele perdeu. Foi então que Rodrigo começou a investigar a fundo a história de Rafael Mendes.
Ele passou noites lendo relatórios de missão, assistindo vídeos de treinamento arquivados, conversando com veteranos que haviam servido ao lado de Rafael. O que ele descobriu foi uma história de devoção extrema. Rafael não tratava Thor como um recurso militar, mas como família. Nas cartas que enviava para casa, frequentemente mencionava o cão, descrevendo suas manias, suas preferências, até mesmo seus pesadelos. Thor acordou latindo de novo ontem, dizia uma carta de março. Acho que ele sonha com a explosão na ponte. Passei a noite toda ao lado dele, conversando até ele se acalmar. Às vezes, sinto que sou eu quem precisa dele, não o contrário. Enquanto Rodrigo mergulhava cada vez mais na história de Thor, a rotina da delegacia continuava. Os outros cães do canil viviam suas vidas normais, treinavam, brincavam, interagiam com os condutores. Mas Thor permanecia isolado, uma ilha de solidão e raiva no meio daquela comunidade. Os agentes passavam por seu canil apressados, evitando o contato visual. Até as crianças que ocasionalmente visitavam a delegacia em excursões escolares eram mantidas longe daquela área. Aquele é o cachorro bravo, sussurravam entre si, apontando de longe. Thor ouvia tudo, via tudo, mas não reagia mais. Ele havia desistido de esperar que algum humano o compreendesse. Sua mente estava presa num loop infinito, revivendo aquele último dia com Rafael, o cheiro de pólvora, o gosto de sangue no ar, o silêncio horrível que se seguiu à explosão. E então, numa manhã ensolarada de julho, quando o inverno começava a dar seus primeiros sinais de recuo em Curitiba, algo inesperado aconteceu. A delegacia estava mais movimentada que o normal por causa de uma operação grande que havia ocorrido na noite anterior. Agentes, a pequena Sofia, ao seu lado, usava um vestido amarelo com estrelinhas bordadas e tênis vermelho. Seus cachos escuros saltavam a cada passo e ela segurava com força seu coelhinho de pelúcia desgastado pelo tempo. "Bom dia!" Beatriz disse ao policial da recepção, sua voz suave, mas determinada. "Eu sei que é um pedido estranho, mas meu marido, ele trabalhou aqui. Quero dizer, não aqui especificamente, mas ele era da polícia. Sargento Rafael Mendes. Ele faleceu há 2 anos no Haiti." O policial, um jovem chamado Lucas, de não mais de 25 anos, piscou surpreso. "Sinto muito pela sua perda, senhora. Em que posso ajudá-la?" Beatriz respirou fundo. Soube que o parceiro dele, o cão Thor, está aqui. Sofia nunca teve a chance de se despedir dele. Rafael sempre mandava fotos dos dois juntos e minha filha cresceu vendo aquelas imagens. "Eu sei que pode parecer bobo, mas pensei que talvez, só de longe, ela pudesse vê-lo, por memória do pai." Lucas hesitou. Ele conhecia as regras sobre Thor, sabia que visitas ao canil eram restritas. Mas havia algo na voz daquela mulher, na forma como a menininha ao seu lado olhava para ele com aqueles olhos enormes e esperançosos, que derreteu suas objeções. "Deixe-me falar com o meu superior", ele disse finalmente. "E aí, querido espectador, eu preciso fazer uma pausa nessa história emocionante para te pedir algo muito especial. Se você está acompanhando até aqui e sentindo seu coração apertar com a história de Thor e dessa família partida, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Mas mais do que isso, eu quero te fazer um convite. Nos comentários aqui embaixo, conta pra gente se você já teve ou tem um animal de estimação que marcou profundamente sua vida. Qual era o nome dele? Que memória especial vocês compartilham? Vamos criar uma corrente de histórias lindas aqui, porque eu acredito que esses laços que formamos com nossos companheiros de 4 patas são uns dos mais puros que existem. Agora, vamos voltar para ver o que acontece quando Sofia finalmente encontra Thor. 15 minutos depois, após uma série de ligações rápidas e uma conversa tensa com o Capitão Augusto, Beatriz e Sofia eram escoltadas por Rodrigo através dos corredores que levavam ao canil. "Preciso ser honesto com a senhora", Rodrigo disse enquanto caminhavam, sua voz baixa para que Sofia não ouvisse tudo. "Thor não está bem. Ele se tornou extremamente agressivo desde que perdeu Rafael."
Não podemos deixá-las entrar no canil, mas há uma área de observação com vidro reforçado. Vocês poderão vê-lo de lá. Entendo. Obrigada por permitir isso. Quando chegaram à sala de observação, Rodrigo pediu que esperassem enquanto ele verificava se estava tudo seguro. Pelo vidro, Beatriz conseguia ver o canil de Thor ao fundo, ainda vazio na sua linha de visão. Seu coração batia forte. Ela não sabia o que esperar, não sabia como seria ver o último elo vivo entre sua filha e Rafael. Sofia soltou a mão da mãe e caminhou até o vidro, pressionando as duas mãozinhas contra a superfície fria. Mamãe, ela sussurrou, o Thor vai lembrar do papai? Beatriz se ajoelhou ao lado da filha, passando o braço ao redor de seus ombros pequenos. Não sei, meu amor, mas tenho certeza que ele carrega o papai no coração, assim como nós. Naquele momento, Rodrigo abriu a porta interna e Thor foi conduzido ao seu canil por um sistema de comportas remotas, sem contato humano. O pastor alemão entrou lentamente no espaço, seu corpo grande e imponente, a pelagem escura brilhando sob as luzes fluorescentes. Ele se virou, vasculhando o ambiente com aquele olhar penetrante, e então seus olhos encontraram o vidro de observação. Encontraram Sofia. O que aconteceu nos segundos seguintes desafiou tudo que Rodrigo havia observado nas últimas semanas. Thor congelou completamente. Suas orelhas, que estavam abaixadas em posição defensiva, levantaram-se de repente. Sua cauda, sempre imóvel, deu um pequeno tremor. E então, ele começou a andar em direção ao vidro, não com a postura de ataque que todos conheciam, mas com passos hesitantes, quase inseguros. Meu Deus! Rodrigo murmurou, observando pela câmera de segurança. Thor chegou até o vidro e pressionou o focinho contra a superfície, bem na altura de onde Sofia estava. A menina, sem medo algum, manteve suas mãos no vidro, e os dois ficaram ali, separados por centímetros de material blindado, mas conectados por algo muito mais forte. Um gemido baixo, doloroso, escapou da garganta de Thor. Não era um rosnado de ameaça, era o som de alguém reencontrando algo que pensava ter perdido para sempre. Ele reconhece ela, Beatriz sussurrou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Como isso é possível? Rodrigo, que havia entrado na sala de observação, estava igualmente atônito. O olfato de um cão é extraordinário. Ele consegue reconhecer membros da família mesmo após anos. Thor deve ter guardado o cheiro de vocês de todas aquelas vezes que Rafael voltava para casa e conviviam juntos. Ele não esqueceu. Ele nunca esqueceu. Sofia começou a falar, sua vozinha penetrando o vidro como um bálsamo. Oi, Thor, eu sou a Sofia. O papai sempre falava de você. Ele dizia que você era o mais corajoso de todos. Thor gemeu novamente, suas patas dianteiras começando a arranhar suavemente o vidro, não em agressão, mas em desespero para diminuir aquela distância. Beatriz se aproximou também, colocando a mão ao lado da de Sofia. Thor, eu sei que você está sofrendo. Nós também estamos. Mas Rafael não ia querer que você desistisse assim. Ele te amava tanto. O impacto daquele encontro ecoou pela delegacia inteira. Rodrigo imediatamente convocou uma reunião com o capitão Augusto e a equipe técnica. Precisamos repensar toda a nossa abordagem com Thor, ele argumentou, ainda processando o que havia testemunhado. Ele não é irrecuperável, ele está de luto, e acabamos de descobrir que existe alguém capaz de alcançá-lo. Augusto, um homem pragmático que raramente se deixava levar por emoções, cruzou os braços pensativamente. Você está sugerindo que usemos uma criança de 7 anos como, o quê? Terapia para um cão perigoso? Rodrigo, você entende o absurdo e o risco disso? Marina, que também estava presente, interveio. Com todo respeito, capitão, o que vimos hoje não foi um cão perigoso, foi um cão desesperado por conexão. E se Sofia representa para ele a última ponte com Rafael, talvez possamos usar isso, com todas as precauções necessárias para ajudá-lo a se curar.
O debate se estendeu por horas, protocolos foram revisados, especialistas em comportamento animal foram consultados por telefone e, finalmente, uma decisão inédita foi tomada. Com o consentimento de Beatriz, Sofia seria autorizada a fazer visitas supervisionadas a Thor, sempre com vidro de segurança entre eles, para estabelecer um vínculo gradual. É uma terapia de longo prazo, explicou o Dr. Paulo, o veterinário. Não esperem milagres da noite para o dia. Mas, se conseguirmos mostrar a Thor que ainda existe algo pelo qual viver, algo que o conecta à memória de Rafael, podemos ter uma chance. Beatriz concordou imediatamente. Rafael dedicou sua vida a salvar pessoas. Se Thor precisa de ajuda, faremos isso por ele. É o mínimo que podemos fazer. Sofia, quando foi perguntada se queria voltar a ver Thor, respondeu com um sorriso que iluminou toda a sala. Ele é meu amigo. Amigos não abandonam um ao outro. Durante as 3 semanas seguintes, Sofia visitou Thor todos os dias após a escola. Beatriz a levava religiosamente e a rotina se estabeleceu com uma precisão quase ritualística. Às 16 horas, mãe e filha entravam na sala de observação. Thor, que passou a antecipar essas visitas com uma precisão impressionante, já estava esperando junto ao vidro. Sofia trazia desenhos que fazia na escola, histórias sobre seu dia e sempre falava sobre Rafael. O papai me contou que vocês salvaram muitas pessoas, ela dizia, mostrando um desenho colorido de um homem de uniforme ao lado de um cachorro grande. Ele disse que você era um herói. A cada dia, Thor parecia um pouco mais presente, um pouco menos perdido. Seu apetite voltou gradualmente. Ele começou a dormir mais, os pesadelos diminuindo em frequência. Rodrigo documentava tudo meticulosamente. As mudanças eram sutis, mas inegáveis. Thor ainda rosnava para outros agentes, ainda mantinha sua postura defensiva com todos os humanos, exceto quando Sofia estava presente. Com ela, ele se transformava. Era como se, durante aquela hora por dia, ele voltasse a ser o Thor de antes, o companheiro leal e gentil que Rafael havia treinado. É notável, Rodrigo comentou com Marina após a 2ª semana. Ele está criando uma nova razão para confiar. Sofia se tornou a ponte entre o trauma e a cura. Marina observava pela câmera enquanto a menina pressionava um desenho novo contra o vidro, mostrando-o orgulhosamente para Thor. Acha que algum dia poderemos permitir contato direto? Rodrigo hesitou. Não sei, é um risco enorme, mas se continuarmos nesse ritmo, talvez, só talvez. A resposta veio de forma inesperada numa tarde de agosto. Curitiba foi atingida por uma tempestade severa, uma daquelas que deixa a cidade inteira em alerta. Raios rasgavam o céu escuro, trovões sacudiam as janelas e uma chuva torrencial transformou as ruas em rios. A delegacia ativou o protocolo de emergência e Sofia, que estava no meio de sua visita diária, precisou ficar retida no prédio junto com a mãe até que fosse seguro sair. Enquanto esperavam na sala de descanso, tomando chocolate quente que um agente gentilmente preparou, um estrondo particularmente alto fez todas as luzes da delegacia piscarem. O sistema de backup entrou em ação imediatamente, mas por 15 segundos críticos, tudo ficou no escuro. Foi tempo suficiente para o sistema eletrônico de trancas do canil de Thor falhar. A porta do seu compartimento deslizou aberta com um zumbido metálico e, de repente, pela primeira vez em meses, Thor estava livre dentro das instalações. O alarme soou imediatamente quando os sensores detectaram a falha. Agentes correram pelos corredores, armas tranquilizantes sendo preparadas, ordens sendo gritadas pelo rádio. Código vermelho, o K9 está solto. Repito, Thor está fora do confinamento. Rodrigo, que estava em seu escritório, sentiu o sangue gelar. Ele correu em direção ao canil, mas antes que pudesse chegar lá, viu algo que fez seu coração parar. Thor estava no corredor principal, a poucos metros da sala de descanso onde Beatriz e Sofia esperavam. O cachorro estava parado, a cabeça virada na direção exata daquela porta, as narinas dilatadas. Ele havia capturado o cheiro delas.
Não se movam, Rodrigo sussurrou no rádio para quem estivesse na sala de descanso. Mantenham Sofia e Beatriz lá dentro e travem a porta. Mas era tarde demais para trancar. A porta já estava entreaberta e Sofia, ouvindo a comoção lá fora, havia se levantado da cadeira. Sofia! Não! Beatriz gritou. Mas a menina já havia aberto a porta completamente e dado 2 passos para o corredor. E ali, a menos de 5 metros de distância, estava Thor. Livre, sem focinheira, sem correntes, apenas o cão e a menina, com uma tempestade rugindo lá fora e o caos humano rugindo ao redor. O tempo pareceu desacelerar. Agentes congelaram, dedos nos gatilhos dos tranquilizantes, mas sem ângulo de tiro que não colocasse Sofia em risco. Rodrigo estava a meio caminho do corredor, a voz presa na garganta. Beatriz estava paralisada na porta, o rosto uma máscara de terror absoluto. E Sofia, doce e inconsciente do perigo que todos os adultos enxergavam, sorriu. Thor! Ela disse simplesmente, sua voz suave cortando através de toda aquela tensão como uma faca através de manteiga. Você saiu para brincar? Thor deu um passo em direção a ela, depois outro. Seus olhos, aqueles olhos âmbar que haviam aterrorizado tantas pessoas, estavam fixos em Sofia com uma intensidade que fez Rodrigo querer gritar. Mas ele não podia, não ousava fazer nada que pudesse desencadear uma resposta agressiva. Thor chegou até Sofia, tão perto que ela poderia tocá-lo. A menina, sem medo algum, estendeu a mão pequena, a mesma que tantas vezes havia pressionado contra o vidro. Posso fazer carinho em você agora? Ela perguntou, sua voz carregando apenas curiosidade inocente. Thor abaixou a cabeça, aquele focinho poderoso que poderia facilmente ferir, e o pressionou suavemente contra a palma aberta de Sofia. Um tremor percorreu seu corpo inteiro, e então, para o choque absoluto de todos presentes, Thor se deitou no chão aos pés da menina, colocando a cabeça sobre as patas e chorou. Não rosnados, não latidos agressivos, mas um choro profundo, gutural, que parecia vir de anos de dor represada. Sofia se ajoelhou ao lado dele, suas mãozinhas pequenas acariciando a cabeça grande de Thor com uma ternura que partia o coração. Está tudo bem, ela sussurrou, sua própria voz embargada. O papai te mandou um abraço através de mim. Ele disse que você foi o melhor amigo que ele já teve e que está muito orgulhoso de você. As palavras, tão simples e puras vindas daquela criança, quebraram algo dentro de Thor. O cachorro que ninguém podia tocar pressionou seu corpo contra Sofia, buscando o conforto que havia sido negado a ele por tanto tempo. E ali, no meio de um corredor da delegacia, enquanto uma tempestade sacudia o mundo lá fora, uma cura começou. Rodrigo se aproximou devagar, sinalizando para os outros agentes baixarem as armas. Beatriz, lágrimas escorrendo livre pelo rosto, caminhou até onde sua filha estava e se ajoelhou também, colocando a mão sobre o lombo de Thor. Obrigada, ela sussurrou para o cão. Obrigada por ter cuidado do meu marido. Agora, deixa a gente cuidar de você. Os meses que se seguiram trouxeram transformações que ninguém havia previsto. Thor, sob a tutela combinada de Rodrigo e a presença constante de Sofia e Beatriz, começou uma jornada de reabilitação real. Não foi rápido nem fácil. Houve dias ruins, momentos em que o trauma voltava à superfície e Thor regrediu para aquele estado defensivo. Mas agora havia algo diferente, uma âncora que o prendia ao presente, que o impedia de se afogar completamente no passado. Essa âncora tinha 7 anos, cabelos cacheados e um sorriso que poderia derreter o coração mais frio. Sofia não apenas visitava Thor, ela se tornou parte essencial do seu tratamento. Sob supervisão estrita, ela participava dos exercícios de treinamento, sempre com Rodrigo por perto, sempre dentro de protocolos de segurança rigorosos. Mas a cada dia, a necessidade desses protocolos diminuía. Thor aprendeu a responder comandos novamente, não porque era forçado, mas porque queria. Ele queria fazer Sofia sorrir quando ela gritava "Muito bem, Thor!" após ele sentar-se corretamente.
Ele queria ver o orgulho nos olhos de Beatriz quando completava um percurso de obstáculos sem hesitação. Rodrigo documentou tudo, e sua pesquisa sobre o caso de Thor começou a atrair a atenção de especialistas em comportamento animal por todo o Brasil. Universidades pediam para estudar o caso, jornais queriam fazer matérias, mas Rodrigo e a família de Rafael protegiam ferozmente a privacidade de Thor e Sofia. Isso não é um espetáculo, Rodrigo disse firmemente a um repórter insistente. É uma história de luto, amor e cura, e essas coisas devem ser tratadas com respeito, não sensacionalismo. Em dezembro, quando o calor do verão começou a chegar em Curitiba, uma reunião especial foi convocada. O capitão Augusto, junto com representantes do Comando Estadual da Polícia, Rodrigo, o Dr. Paulo e Marina se reuniram para discutir o futuro de Thor. O cão fez progressos extraordinários. O Dr. Paulo apresentou seu relatório. Todos os indicadores comportamentais melhoraram drasticamente. Ele não apresenta mais sinais de agressividade não provocada, responde a comandos, interage positivamente com um círculo pequeno, mas crescente de pessoas. Minha recomendação profissional é que Thor não representa mais uma ameaça. Marina folheou os documentos que havia preparado. A questão agora é o que fazer com ele. Tecnicamente, ele ainda é propriedade do Estado, um recurso da Unidade K9. Mas, dada sua história, duvido que algum outro condutor possa trabalhar com ele da forma tradicional. Rodrigo respirou fundo. Ele sabia que o momento havia chegado. Tentar novamente a continuar proposta. Ele disse olhando ao redor da mesa. Beatriz Mendes entrou com um pedido formal de adoção de Thor. Ela argumenta, e eu concordo plenamente, que Thor pertence à família de Rafael. Ele não é mais um cão de trabalho no sentido tradicional. Ele é, para todos os efeitos, um membro daquela família que precisa voltar para casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. O capitão Augusto tamborilou os dedos sobre a mesa, o rosto impenetrável. Vocês entendem o precedente que isso estabelece? Não podemos simplesmente entregar cães policiais treinados para civis sempre que alguém desenvolver um vínculo emocional. Rodrigo se inclinou para a frente, a voz carregada de convicção. Com todo respeito, capitão, isso não é simplesmente um vínculo emocional. Thor serviu ao lado do sargento Rafael Mendes em zonas de guerra. Ele salvou vidas incontáveis. Ele perdeu seu parceiro da forma mais traumática possível e passou 2 anos sofrendo porque ninguém entendeu que ele não precisava de um novo condutor. Ele precisava voltar para casa, para a única família que ele tem. Sofia não é apenas uma criança qualquer, é a filha do homem que Thor jurou proteger, e ele ainda está tentando cumprir essa promessa. Marina acrescentou suavemente. Além disso, do ponto de vista prático, Thor não pode retornar ao serviço ativo. Seu trauma relacionado a explosões e combate é permanente. Ele teria crises em situações operacionais, mas numa casa, com uma família que ele conhece e ama, ele pode ter uma vida plena, uma vida que ele merece depois de tudo que sacrificou por nós. A deliberação continuou por mais 1 hora, com ligações sendo feitas para superiores, regulamentos sendo consultados, precedentes sendo analisados. Finalmente, quando o sol começava a se pôr sobre Curitiba, tingindo o céu de laranjas e rosas, o capitão Augusto tomou sua decisão. Muito bem, ele disse, sua voz cansada, mas não sem gentileza. Aprovarei a transferência de custódia. Thor será oficialmente aposentado do serviço ativo e colocado sob os cuidados permanentes de Beatriz e Sofia Mendes. Mas, ele ergueu um dedo em aviso, haverá condições. Visitas regulares do veterinário, avaliações comportamentais trimestrais e ao primeiro sinal de que ele represente perigo para Sofia ou qualquer outra pessoa, ele volta para cá. Está claro? Rodrigo sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Cristalino, capitão. Obrigado. Isso significa mais do que o senhor imagina.
A notícia foi dada a Beatriz e Sofia numa manhã de janeiro, quando o verão estava em pleno vigor e as cigarras cantavam sem parar do lado de fora. Elas haviam chegado para a visita diária de Sofia, mas em vez de serem levadas para a sala de treinamento, foram conduzidas ao escritório do capitão. Sofia segurava a mão da mãe com força, os olhos arregalados, claramente preocupada que algo de ruim tivesse acontecido. "Sentem-se, por favor", Augusto disse, e pela primeira vez desde que Beatriz o conhecera, ele sorriu genuinamente. "Tenho boas notícias." Depois de muita deliberação, decidimos que Thor não pertence mais aqui. Ele pertence com vocês, se ainda quiserem, é claro. Ele é de vocês. Por um momento, Beatriz apenas piscou, sem processar as palavras. Então a realidade a atingiu como uma onda. "Está falando sério? Thor pode vir para casa conosco?" Sofia soltou um grito de pura alegria, pulando da cadeira. "De verdade? Thor vai morar na nossa casa? Ele vai ter um quintal e uma caminha macia e posso dar comida para ele todos os dias?" Lágrimas de felicidade escorriam pelo rosto de Beatriz enquanto ela pegava as mãos do capitão. "Obrigada, muito obrigada. Vocês não fazem ideia do que isso significa para nós." Os preparativos para a transição levaram 2 semanas. Rodrigo trabalhou extensivamente com Beatriz, ensinando a todos os comandos, os sinais de estresse de Thor, como gerenciar suas necessidades especiais. "Ele provavelmente terá pesadelos ocasionais", Rodrigo explicou durante uma das sessões de treinamento. "Tempestades podem desencadear flashbacks. Quando isso acontecer, não tente contê-lo fisicamente. Fale com voz calma, mantenha as luzes acesas e, se possível, coloque Sofia para falar com ele. A voz dela tem um efeito calmante como nada que eu já vi." Beatriz absorvia cada informação como uma esponja, fazendo anotações detalhadas, praticando os comandos até conseguir executá-los com a mesma precisão que Rodrigo. Sofia, por sua vez, estava numa empolgação constante. Ela desenhou dezenas de imagens de como seria o quarto de Thor, fez uma lista de nomes para os brinquedos que compraria para ele e contou para todos na escola que em breve teria o cachorro mais corajoso do mundo inteiro morando com ela. O dia da transferência final foi marcado para uma terça-feira de fevereiro. A delegacia inteira se reuniu no pátio interno para a despedida. Era algo sem precedentes, uma cerimônia improvisada onde agentes que um dia haviam temido Thor agora se alinhavam para se despedir dele. O Dr. Paulo fez um último check-up completo, declarando Thor em excelente saúde física. Marina preparou toda a documentação oficial, incluindo um certificado especial reconhecendo os anos de serviço de Thor. E Rodrigo, que nos últimos meses havia se tornado mais do que apenas um treinador, mas um verdadeiro amigo de Thor, sentiu um aperto no peito ao perceber que aquela seria sua despedida. "Você cuidou bem dele", Beatriz disse a Rodrigo enquanto esperavam Thor ser trazido. "Não apenas cuidou, você o salvou. Salvou nós também, de certa forma. Rafael ficaria muito grato por tudo que você fez." Rodrigo limpou discretamente os olhos. Thor fez a parte difícil. Ele escolheu confiar novamente. Escolheu viver. Eu apenas dei a ele as ferramentas. Quando Thor foi finalmente trazido ao pátio, sem focineira, sem correntes pesadas, apenas uma coleira simples e uma guia, a transformação era inegável. Seus olhos, antes cheios daquela névoa de trauma, agora brilhavam claros. Sua postura, antes sempre tensa e defensiva, era relaxada, confiante. Ele olhou ao redor, vendo todos aqueles rostos humanos, e não rosnou, não recuou. Simplesmente esperou. Até que viu Sofia. A menina correu até ele, seus cachos voando, e se jogou de joelhos ao lado dele, os braços ao redor de seu pescoço. "Estamos indo para casa, Thor. Nossa casa. Você vai amar, eu prometo. Tem um quintal enorme onde você pode correr. E mamãe disse que você pode dormir no meu quarto se quiser." Thor pressionou a cabeça contra o peito de Sofia, aquele som suave de contentamento que ele agora fazia regularmente, vibrando através dele. Beatriz se aproximou, pegando a guia das mãos de Rodrigo.
Pronto? Ela perguntou a Thor, como se o cachorro pudesse responder. E talvez ele pudesse, porque ele se levantou, ficou ao lado dela em posição perfeita de calcanhar e olhou em direção ao portão que levava ao mundo exterior. A viagem até a casa de Beatriz e Sofia foi surreal. Elas moravam num bairro tranquilo chamado Boqueirão, numa casa pequena, mas aconchegante, com um jardim na frente e um quintal nos fundos. Thor viajou no banco de trás, com Sofia ao seu lado, a menina conversando sem parar sobre tudo o que fariam juntos. Quando finalmente chegaram e Beatriz abriu o portão da casa, Thor deu seus primeiros passos em território que não era institucional em mais de 2 anos. A grama sob suas patas, o cheiro de flores do jardim, o som de pássaros nas árvores, em vez de rádios policiais e sirenes, tudo era novo e, ao mesmo tempo, profundamente familiar. Era o tipo de lugar onde Rafael teria querido que ele estivesse. Vem, Thor, Sofia chamou, correndo em direção aos fundos. Quero te mostrar onde vamos brincar. Os primeiros dias foram de ajuste. Thor explorou cada canto da casa, marcando mentalmente cada saída, cada janela, velhos hábitos de treinamento tático ainda presentes. Mas à noite, quando Sofia o chamava para o quarto dela, ele subia na cama dela, colocava a cabeça no travesseiro ao lado da dela e pela primeira vez em anos dormia profundamente, sem pesadelos. Beatriz documentou tudo em um diário que decidiu manter, pensando que um dia gostaria de mostrar a Sofia quando ela fosse mais velha. Dia 3 com Thor em casa, ela escreveu numa noite. Hoje ele brincou. Realmente brincou. Sofia jogou uma bola e ele correu atrás dela, não por treinamento, mas por pura alegria. Quando a trouxe de volta, ele estava com a língua para fora, quase sorrindo. Chorei assistindo aquilo. Rafael sempre dizia que Thor tinha o espírito mais livre que ele já vira, mas que o trabalho o mantinha sério. Ver aquele espírito finalmente livre de novo é como ter um pedaço de Rafael de volta conosco. As semanas se transformaram em meses. Thor se integrou completamente na rotina da família. Ele esperava Sofia voltar da escola todos os dias, sentado na janela da frente, a cauda começando a abanar no momento em que ele ouvia o ônibus escolar virando a esquina. Ele acompanhava Beatriz em suas caminhadas matinais, sempre em perfeita formação ao seu lado, um guardião gentil, mas eternamente vigilante. E quando as tempestades vinham, como inevitavelmente vinham, e Thor começava a tremer, Sofia sabia exatamente o que fazer. Ela se sentava no chão ao lado dele, passava os braços ao redor dele e sussurrava as mesmas palavras que sua mãe costumava dizer a ela quando tinha medo. Está tudo bem. Você está seguro. Eu estou aqui. Rodrigo fazia visitas mensais, oficialmente para as avaliações comportamentais exigidas, mas na verdade porque ele havia se apegado àquela família e queria ver Thor prosperando. Durante uma dessas visitas, em uma tarde de abril, ele sentou-se no quintal tomando limonada enquanto assistia Sofia e Thor brincarem de pega-pega. Você sabe, ele disse a Beatriz que estava ao seu lado, quando Thor chegou aqui, eu pensei que ele fosse um caso perdido. Todos pensávamos. A quantidade de dor que ele carregava parecia grande demais para qualquer cura. Mas olha para ele agora. Beatriz sorriu, observando sua filha rir enquanto Thor a perseguia suavemente pelo gramado. Ele só precisava lembrar que ainda havia amor no mundo, que ainda havia uma família esperando por ele. Rodrigo assentiu pensativamente. Sofia salvou a vida dele, sabe disso, não? Se eles não tivessem aparecido naquele dia, se não tivesse havido aquele reconhecimento, Thor teria sido, bem, você sabe. Beatriz sabia. Ela alcançou e apertou a mão de Rodrigo. Mas eles apareceram. E você permitiu que isso se transformasse em algo lindo. Você também salvou a vida dele. Em junho, a escola de Sofia organizou um evento especial chamado Heróis da Nossa Comunidade, onde as crianças poderiam trazer ou apresentar pessoas ou animais que consideravam heróicos. Sofia imediatamente soube quem ela queria apresentar. Com a permissão da diretora e sob a supervisão rigorosa de Beatriz e Rodrigo, Thor foi levado à escola.
A sala de aula estava decorada com bandeiras e desenhos quando eles chegaram. As outras crianças ficaram em silêncio respeitoso quando viram o pastor alemão grande e imponente entrar. Este é o Thor, Sofia anunciou orgulhosamente para sua turma. Ele serviu no exército com meu pai. Eles salvaram muitas pessoas juntos. Meu pai morreu sendo herói e o Thor ficou muito triste. Mas agora ele mora comigo e minha mãe e ele é o melhor amigo que eu poderia ter. A professora, senhora Carla, tinha lágrimas nos olhos enquanto ouvia. Obrigada por compartilhar sua história conosco, Sofia. E obrigada, Thor, por seu serviço. Thor, como se entendesse a solenidade do momento, ficou sentado perfeitamente calmo enquanto cada criança da turma, uma por uma, se aproximava para acariciá-lo gentilmente. A história de Thor e Sofia eventualmente chegou à mídia local, apesar dos esforços de Rodrigo para mantê-la privada. Um jornalista do Gazeta do Povo conseguiu os detalhes básicos e publicou uma matéria comovente intitulada Do Trauma à Cura, o cão de guerra que reencontrou sua família. A reportagem explodiu. Em dias, a história estava sendo compartilhada por todo o Brasil, depois internacionalmente. Organizações de veteranos entraram em contato, querendo usar o caso de Thor como exemplo de como animais de serviço precisam de apoio pós-traumático. Universidades pediram para estudar o caso para melhorar protocolos de reabilitação. E centenas de pessoas, muitas delas famílias de militares e policiais falecidos, escreveram cartas para Beatriz, contando suas próprias histórias de perda e cura. Uma carta em particular tocou profundamente Beatriz. Era de um veterano da Marinha que havia servido com Rafael no Haiti. Eu estava lá no dia em que o sargento Mendes morreu, a carta dizia. Vi Thor nos destroços, recusando-se a deixar o local. Todos nós pensamos que o cachorro morreria de tristeza. Saber que ele não apenas sobreviveu, mas encontrou paz com a família de Rafael, isso fecha um círculo para todos nós que servimos com eles. Rafael era um dos melhores homens que conheci, e Thor era a extensão de sua bondade. Obrigado por dar a ele o final feliz que ele merecia. Beatriz pendurou essa carta na geladeira, onde ela podia vê-la todos os dias. Um lembrete de que a jornada de Thor havia significado algo muito maior do que apenas eles três. Em setembro, no aniversário de 2 anos da morte de Rafael, Beatriz, Sofia e Thor fizeram uma viagem especial. Eles foram até o Memorial Militar em Curitiba, onde o nome de Rafael estava gravado entre outros oficiais caídos. Era uma manhã fresca e nebulosa, o tipo de dia em que o mundo parece estar segurando a respiração. Sofia colocou flores amarelas, as favoritas de Rafael, na base do memorial. Thor ficou ao lado dela, quieto, a cabeça baixa, como se entendesse onde estavam e por quê. Oi, papai, Sofia sussurrou, sua mão pousada na pedra fria. Trouxe o Thor para visitar você. Ele está bem agora. A gente cuida dele e ele cuida da gente. Acho que é isso que você queria, né? Beatriz colocou a mão no ombro da filha, sua própria voz embargada. Estamos bem, amor. Todos nós estamos bem. E eu sei que onde você estiver, está orgulhoso. Thor deu um único latido, claro e forte, que ecoou pelo memorial vazio. Não era um latido de alerta ou agressão. Era um latido de reconhecimento, de honra, de despedida final a um parceiro caído. Os anos seguintes trouxeram uma normalidade tranquila e preciosa. Sofia cresceu, passando de uma criança de 7 anos para uma pré-adolescente de 11, e Thor estava ao seu lado em cada marco. Ele estava lá no primeiro dia dela no Ensino Fundamental 2, esperando fielmente na janela até ela voltar para casa. Ele estava lá quando ela ganhou o prêmio de melhor aluna em ciências, deitado a seus pés enquanto ela estudava noite após noite. Ele estava lá nas manhãs difíceis quando ela sentia falta do pai que mal conhecera, um conforto silencioso e peludo que entendia a dor de uma forma que nenhum humano poderia. Thor também envelheceu, como todos os cães fazem. Seu focinho ficou grisalho, suas caminhadas se tornaram mais lentas e havia dias em que suas articulações doíam demais para as brincadeiras mais vigorosas.
Mas seus olhos, aqueles olhos âmbar expressivos, permaneciam claros e cheios de amor. Em uma tarde de outono, quando Thor tinha quase 12 anos, o que é uma idade respeitável para um pastor alemão de seu tamanho, Rodrigo fez uma de suas visitas. Ele não vinha mais oficialmente, as avaliações comportamentais há muito haviam sido suspensas como desnecessárias, mas ele vinha como amigo. Encontrou Thor descansando no sol do quintal, Sofia deitada ao seu lado lendo um livro. Como ele está? Rodrigo perguntou a Beatriz, que trouxe café para eles. Beatriz olhou para seu quintal, onde sua filha e o cachorro compartilhavam um momento de paz perfeita. Ele está feliz, ela disse simplesmente. Cansado, envelhecendo, mas feliz. E honestamente, depois de tudo que ele passou, acho que é tudo que podemos pedir. Rodrigo concordou, tomando um gole de café. Você sabe que o caso dele mudou protocolos inteiros em todo o país? Por causa de Thor, agora existe um programa nacional para reconectar cães de serviço aposentados com as famílias de seus condutores falecidos. Ele literalmente salvou inúmeros outros cães de passarem pelo mesmo sofrimento que ele passou. Beatriz não sabia disso. Lágrimas encheram seus olhos. Rafael ficaria tão orgulhoso. Ele sempre disse que Thor tinha um propósito maior. Naquele momento, como se sentindo que estava sendo discutido, Thor levantou a cabeça e olhou em direção a eles. Seus olhos encontraram os de Beatriz, depois os de Rodrigo, e algo passou entre eles, um entendimento, um agradecimento, uma paz. Então, ele voltou a pousar a cabeça ao lado de Sofia, fechando os olhos sob o sol quente. A cena era tão perfeitamente serena que Rodrigo discretamente tirou uma foto com seu celular. Mais tarde, ele enviaria para Beatriz com a mensagem: "Este é o final que todo herói merece." E agora, meu querido amigo que acompanhou essa jornada incrível até aqui, eu preciso te fazer um pedido especial. Se a história de Thor tocou seu coração, se você sentiu alguma conexão com essa mensagem de esperança, cura e amor incondicional, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Mas mais importante que isso, eu quero te convidar para algo maior. Nos comentários aqui embaixo, compartilha com a gente. Você já passou por uma situação de perda onde um animal te ajudou a seguir em frente? Ou conhece alguém que serviu nas forças de segurança e tem uma história especial com um companheiro de 4 patas? Vamos criar uma corrente de histórias inspiradoras aqui, porque eu acredito que cada relato de amor e superação tem o poder de tocar e transformar outras vidas. E se essa história te ensinou algo, se ela mudou sua perspectiva de alguma forma, compartilha isso também. Às vezes, as palavras certas chegam exatamente para quem precisa ouvi-las. Estamos construindo uma comunidade aqui, não apenas um canal, e você faz parte dessa família. Muito obrigado por estar aqui, por sentir com a gente e por acreditar que histórias como a de Thor, Sofia e Beatriz merecem ser contadas e lembradas. Até a próxima história e lembre-se, nunca subestime o poder da conexão, do amor e da coragem de confiar novamente, mesmo depois de tudo parecer perdido.